Boa noite, igreja. A paz do Senhor, amém? Antes que eu me esqueça, nós temos alguns visitantes nessa noite? Tem alguém que entrou aqui pela primeira vez? Não? Amém. Nós teremos em nome de Jesus. E eu tenho alguns recados também. A volta dos GELs será o GEL dos adultos, para quem não sabe, GEL, Grupo de Estudo em Oração. Então, o GEL dos adultos, a volta será no dia 2 de fevereiro e o dos jovens será dia 4 de fevereiro, que é quinta-feira. Então, nós estamos voltando com todos os protocolos como sempre, com muita segurança. Se você se sentir à vontade e seguro, participe de um GEL. Se você não sentir, espera um momentinho, mas em nome de Jesus, eu creio que as coisas vão melhorar e nós estaremos seguros para voltar, amém? Mas eu te incentivo a voltar, porque muitas vezes nós vamos em tantos lugares, não é verdade? A gente faz tanta coisa. O gel, com o espaçamento, com a máscara, com álcool em gel, ele é um lugar seguro também, é um lugar onde você vai estar se abastecendo da presença do Senhor, amém? Então, nós te incentivamos a voltar com os gels com a gente, amém? Queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. Queria convidar você a orar. Queria convidar você a fechar os seus olhos e começar a orar e declarar para essa noite algo sobrenatural do Senhor para as nossas vidas. Algo que vai trazer cura, algo que vai trazer esperança, algo que vai trazer renovo, algo que vai trazer exortação, algo que vai trazer aprendizado, amém? Então eu queria convidar você a fechar os seus olhos, levantar a sua voz e começar a orar e profetizar sobre esse lugar, sobre essa noite, sobre o que você precisa receber e sobre aquilo que você precisa entender do Senhor, amém? Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, Pai. Nós somos completamente dependentes do Senhor e nós sabemos que nós somos justificados pelo que o Senhor fez na cruz por nós. Nós sabemos que em Ti nós encontramos perdão, em Ti nós encontramos um caminho, em Ti nós encontramos graça, em Ti nós encontramos misericórdia, em Ti nós encontramos esperança. Por isso, em nome de Jesus, eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor rasgue os céus nessa noite e derrame da Tua presença, do Teu amor e da Tua palavra nessa noite. Eu oro, Senhor, pelos corações endurecidos, pelos corações sem esperança, pelos corações entristecidos. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Espírito Santo de Deus, de uma forma sobrenatural, chegue até esses corações. Não permita, Senhor, que eles continuem dessa maneira. Não permita que eles continuem longe da Tua palavra. Não permita que eles continuem longe do Teu amor. Mas eu oro em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha de uma forma sobrenatural encontrar cada um que está aqui, nos convencer da Tua palavra, nos ensinar a Tua palavra, abrir a nossa mente para o Teu entendimento. Pai, em nome de Jesus, que seja uma noite de cura, de libertação, de transformação, de renovo, Senhor, de conversão a Ti. Eu oro por cada mente, Senhor, em nome de Jesus, que as nossas mentes sejam completamente iguais à Tua mente. Eu oro em nome de Jesus que os nossos pensamentos sejam os Teus pensamentos. Eu oro em nome de Jesus que a Tua palavra seja livre nessa noite, Pai, para ensinar, para convencer, para exortar, Pai, em nome de Jesus. Esse é um milagre que nós oramos nessa noite, a nossa conversão, a nossa transformação, o nosso renovo, a nossa mudança de alma, mudança de sentimento e mudança de pensamento, para que nós possamos a cada dia caminhar perto de Ti, em nome de Jesus, amém. Amém? Você pode se assentar? Na sexta-feira passada, ouvindo a palavra do pastor Sérgio, que falou muito comigo, e enquanto eu estava prestando atenção na palavra, o Senhor também me entregou uma palavra, na mesma passagem. E Deus é tão bonito, tão lindo, que nós vemos muitas coisas na mesma palavra, na mesma coisa que o Senhor deixou. Então eu queria que você abrisse a sua palavra em 2 Reis, segundo livro de Reis.
no capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4. Eu vou ler rapidamente porque você já conhece a história. A partir do versículo 8. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quarto de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que vier nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele respondeu: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado? E ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. E quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com o seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. E disse a mulher: acaso te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente. Se alguém cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e disse: o menino não voltou assim. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta, orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Amém? Até aí. Bom, meditando sobre essa passagem, o Senhor começou a me trazer à memória algumas coisas. Em uns capítulos antes, no capítulo 2, Eliseu que andava com Elias, e Elias foi levado aos céus, amém? E se nós formos acompanhar os milagres que Elias operou, eles eram milagres contendo sempre objetos, sempre ordens a terceiros, sempre tinham objetos envolvidos, sempre os milagres tinham alguma coisa envolvida. E o último milagre que Elias operou foi que ele pegou a capa dele, bateu no rio, ele se abriu e ele e Eliseu passaram por ele. Então eles pegaram uma capa, rodaram, bateram e o rio se abriu.
Quando então ele é levado aos céus, Eliseu pega essa capa e ele faz a mesma coisa. Ele move e bate no mar e ele abre, então ele passa novamente. E se você for acompanhar comigo, no capítulo 2, eu vou ler por cima só para você entender. Esse que eu falei do rio acontece no capítulo 2 também. Mas no capítulo 2, no versículo 19, diz assim: alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Então você viu que para acontecer um milagre, ele pegou um pote, colocou sal, colocou então na nascente e houve então a purificação. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Existiram objetos envolvidos. No capítulo 4, a mesma coisa. No versículo 1 diz: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vai separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Então vocês viram que o milagre da multiplicação estava envolvido o quê? As vasilhas. Sim? E se você for acompanhar a história de Elias e Eliseu, essa característica estava presente no ministério deles. Sempre atos proféticos, sempre usando objetos, sempre fazendo disso a razão do milagre. Amém? E aí chega a sunamita, que nós lemos agora. E ela chega desesperada, pedindo, falando: olha, o meu filho morreu, eu pedi para você não me entregar falsas esperanças, e agora? E o que Eliseu faz? O que Eliseu faz? Ele dá uma ordem. Geazi, pega o meu cajado, vai lá, toca o menino e o que vai acontecer? Ele vai ressuscitar. Não é? Mais uma vez, Eliseu, que vem de um discipulado com Elias, pega um objeto, dá uma ordem e o milagre ia acontecer. Aconteceu? Não. Não aconteceu. Mas sempre havia acontecido com Elias. Sempre havia acontecido com ele até aquele momento. Mas aconteceu? Não. Chega uma hora que o que você está acostumado a ver para de acontecer. Chega uma hora, tudo aquilo que você viveu com Deus, tudo aquilo que você já viu os seus antepassados fazendo, chega uma hora que tudo aquilo que você julga já ter entendido como é que Deus funciona, para de acontecer. Chega uma hora que tudo aquilo que você já falou: bom, quando acontecia isso, os meus pais oravam assim, os meus avós oravam desse jeito, os meus pastores faziam tal campanha, davam tal aconselhamento, então a gente vai fazer a mesma coisa. Porque você tem visto dar certo, você tem vivido dar certo, você tem vivido isso. Você tem tido uma história familiar de acompanhar sua liderança, de acompanhar seus pastores, de acompanhar seus pais, e você tem visto como é que as coisas funcionavam. Então você já sabe qual é a oração de guerra, você já sabe quando a situação está muito difícil, o jejum de Daniel, porque é assim que a gente está acostumado. Você já sabe quando alguma coisa acontece, você tem que interceder 3 vezes ao dia. Você já sabe o que fazer.
E quando isso para de dar certo? Porque muitas vezes nós achamos na nossa mente que nós conseguimos entender a Deus. Ele age assim. Ele faz assim. Nós achamos que nós já compreendemos, já desvendamos tudo, como é que Deus funciona. E nós já achamos que sabemos o caminho do milagre. Nós já sabemos o que fazer quando a situação aperta. E Eliseu fez o que ele sempre estava acostumado a fazer. Deu uma ordem, fez um ato profético, mas dessa vez não funcionou. E Deus vai nos levar a circunstâncias que aquilo que nós estamos acostumados vai deixar de ser o suficiente. Porque Deus quer nos mostrar que Ele não é completamente compreendido por nós. Ele tem o novo dele. Ele tem formas que nós não imaginamos de agir. Ele tem formas que nós não imaginamos de atuar e de operar. Ele tem formas diferentes. Ele não quer que a gente viva uma religiosidade. Ele não quer que a gente viva um costume. Ele não quer que a gente sente, deixe a vida levar e fala, eu já sei como que resolve as coisas. Eu já sei como que faz. Eu já sei como que eu tenho que fazer. Eu já sei, todo mundo fez assim, é assim, é assim. O Senhor quer nos tirar da zona de conforto. E Ele vai preparar circunstâncias que vão ser propícias para isso. A morte daquele menino foi uma circunstância que o Senhor permitiu para que Eliseu fosse então confrontado com uma impossibilidade que para ele era algo novo, porque a forma que Elias atuava, ele observou, ele aprendeu, ele começou a atuar da mesma forma, e a Bíblia diz, quando Elias é levado ao céu, o que Eliseu pede? Eu quero que o mesmo espírito profético que estava no Senhor fique em mim. Ele quer o quê? A mesma coisa que o Senhor fazia, eu quero fazer também. A mesma forma que o Senhor atuava, eu quero atuar também. A mesma unção que o Senhor tinha, eu quero ter também. E quando Elias então vai, é arrebatado, a primeira coisa que Eliseu pega é a capa dele e faz a mesma coisa que Elias fez. E deu certo. E deu certo. Porém, com Eliseu foi diferente. Não passou muito tempo e o Senhor permitiu uma circunstância onde aquilo que Eliseu já estava acostumado parou de funcionar. Sabe aquilo que você aprendeu e falou assim, meu pai faz assim, minha mãe faz assim, meus líderes fazem assim, meus pastores fazem assim, então é assim que tem que fazer, eu vou fazer sempre. O Senhor quer algo novo para você. O Senhor quer uma experiência nova para você. Ele quer uma intimidade com você. Aquilo que eles fizeram e viveram te trouxe até aqui. Amém? Maravilha, perfeito. Leve mesmo, honre mesmo da história da sua liderança, dos seus pastores, dos seus pais. Mas tem algo novo para você. Tem estratégias novas para você. Tem intimidade nova para você. Você não precisa continuar caminhando apenas da mesma forma que tem vivido. E o Senhor vai permitir circunstâncias onde você vai ser confrontado. Onde você vai agir do mesmo método, onde você vai pensar da mesma forma, onde você vai orar do mesmo jeito, onde você vai reproduzir comportamentos e de repente não vai dar certo. De repente não vai ser o suficiente. Chega um momento onde as coisas serão frustradas. Eliseu via Elias fazendo milagres assim. Eliseu fazia milagres assim, até parar de funcionar. E muitas vezes o que nós já vimos, o que nós já vivemos, para de funcionar. Mas não é porque você não é um escolhido de Deus, não é porque o Senhor te abandonou, não é porque o Senhor não confirmou o teu chamado ou o teu ministério, é porque Ele quer que você agora desenvolva o seu relacionamento com Ele. Que você não fique dependente de outras pessoas e do caminho de outras pessoas. Ele quer que você se desenvolva com Ele, um nível de maturidade, de intimidade, de relacionamento com Ele, você e Ele. Não mais você vivendo a história de outras pessoas, não mais você vivendo a característica ministerial de outras pessoas. É a sua história, é o seu ministério, é o seu chamado, é o seu dom.
seu e dele. E olha só, então vai com o versículo 28 comigo. Perdão, 29. Então Eliseu disse a Geazi: ponha a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. Se alguém cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado junto ao rosto do menino. Mas a mãe disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que se ficares não irei. Geazi chegou primeiro, pôs o cajado e não funcionou. Eliseu então é exposto a uma limitação. Eliseu é exposto pela primeira vez a uma limitação. Eliseu é confrontado com algo que não está dando certo. Então você está fazendo tudo o que seus pais faziam no casamento, na vida profissional, e deu certo com eles, mas não está dando certo com você. Você está sendo confrontado por uma limitação. Eliseu foi exposto a essa limitação. E olha só o que ele fez. Geazi chegou primeiro, pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e disse: o menino não voltou assim. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto e estendido na cama. Ele entrou, repita comigo, entrou. Fechou a porta e orou ao Senhor. Primeira coisa então que Eliseu fez foi entrar. A Bíblia diz que ele foi empurrado. Ele foi puxado. Ele foi intimidado. O que ele fez? Ele entrou. É uma decisão, uma escolha. Deliberadamente, por sua própria escolha, ele fez o quê? Entrou naquele quarto. E a primeira coisa que eu quero falar é que nós precisamos entrar no quarto de intimidade. Não mais por obrigação, não mais porque alguém disse que você teria que fazer, não mais porque todo mundo faz, mas porque você decidiu, você entendeu que da forma que você fazia antes não vai mais dar certo. Que da forma que você experimentava antes não vai mais funcionar. A forma que você tinha segurança e certeza que o milagre ia acontecer não vai mais funcionar. Eliseu entrou no quarto de intimidade porque ele quis. Ele entrou no quarto porque ele quis. E chega uma hora que nós precisamos parar e falar assim: o que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou repetindo o comportamento sem nem saber o porquê? Vocês já observaram que quando pessoas começam a conviver com muita frequência, as orações ficam iguais? Já observou? O pastor começa a orar: Pai amado, em nome de Jesus. Aí o líder começa: Pai amado, em nome de Jesus. Aí a ovelha começa: Pai amado, em nome de Jesus. Você, Mari, tem algum pecado nisso? Não, mas você sabe, você ama seu pai amado? Você sabe o que você está falando? É porque você quer falar? Ou porque você está simplesmente repetindo, porque é assim que ora? É no quarto de intimidade que você vai desenvolver o seu relacionamento com Deus. Porque vai chegar uma hora que os seus líderes, os seus pastores, os seus pais, os seus tios, os seus avós, o que eles fizeram por você chega num limite. Sabe qual é o limite? Você mesmo. Agora você precisa caminhar. Esses dias eu comecei a observar, a minha avó por parte de pai é cristã, e sempre foi cristã. E ela conta a história, né, de antepassados cristãos. E eu falo: uau, eu tenho certeza que eu sou fruto de oração. Eu tenho certeza que eu tenho uma parte nisso. Eu sou fruto desse caminho. Mas se eu não caminhar o meu, para em mim. Se eu não caminhar a minha história, para em mim. Chega uma hora que a maturidade precisa vir e você precisa parar de depender do que fizeram por você, do que você viu acontecer. E você precisa começar a fazer acontecer com um Deus diferente. Ele entrou porque ele quis naquele quarto. Ele entendeu que era o único caminho, que não dava mais para mandar alguém fazer alguma coisa, não dava mais para pegar uma capa e falar: Geazi, então agora tenta a capa. Então Geazi, agora fecha o olho, apaga a luz e pula 3 vezes. E Geazi, agora deita e rola. E Geazi, pega ele, levanta para cima e para baixo. Não dava mais para dar ordem, não dava mais para ser assim. Ele foi exposto a uma limitação que não tinha mais como. Então ele decidiu entrar e a Bíblia diz que ele
fechou a porta. Sabe o que isso me diz? Que chega uma hora que as influências têm que acabar. Tem que dar um pause. Chega uma hora que você precisa entrar no seu quarto de intimidade, fechar a porta e ficar você, o seu problema e Deus. Naquele quarto tinha ele, o problema no sentido de limitação, e Deus. Não tinha mais ninguém lá. Tinha Geazi? Não. Tinha a mãe do menino? Não. Tinha ele, o problema e Deus. Esse momento precisa chegar na nossa vida. A gente precisa parar de sair correndo atrás dos outros para falar o que eu faço. O que eu faço? Como é que eu oro? O que eu faço? Como é que eu oro? E agora? Que jejum que eu faço? Chega uma hora que você precisa entrar no quarto, porque você quer entrar nesse quarto. Você precisa fechar a porta e amadurecer naquele quarto. Você precisa entrar naquele quarto e falar: Deus, sou eu, o Senhor e o meu problema. E agora, o que eu faço com ele? O que eu faço com esse problema? Qual é a estratégia? O que eu faço? Eu, Deus e o problema. Eu, Deus e o problema. Mas nós nunca entramos nesse quarto. Nós ficamos dependentes de estratégias de outras pessoas. Ficamos replicando, imitando estratégias, imitando orações, imitando jejuns. E não amadurecemos, não ouvimos a Deus, não entramos no quarto de intimidade. Tem impossibilidades na nossa vida que é para nos levar para esse lugar. Tem impossibilidades na nossa vida estratégicas para que a gente decida de uma vez por todas. É na intimidade que eu preciso estar, com a porta fechada agora, porque tem que ser eu e Deus. Tem momentos que tem que ser o grupo. Glória a Deus pelo grupo, amém? Glória a Deus pela irmandade, amém? Mas se nós dependermos disso para o resto da vida, nós não desenvolvemos intimidade, nós não aprendemos a ouvir a voz do Senhor e nós não sabemos o que Deus deseja para as nossas vidas. Estava Eliseu, o problema e Deus. Nós temos que parar de fugir dos problemas ou entregar os nossos problemas para as outras pessoas. Ou a gente foge e finge que o problema não existe. A gente foge do quarto que o problema está, Deus me livre. Ou a gente pega o problema e entrega na mão dos outros. Resolva o meu problema. É hora de entrar no quarto e falar: Deus, e agora? Eu e o Senhor na intimidade. Eu e o Senhor na intimidade. Não mais dependendo dos outros. Eu e o Senhor na intimidade. E aí então, ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. E sabe o que é engraçado? Se você for ver os outros milagres que Eliseu fez, em algum momento ele orou a Deus e falou: Deus, qual é a estratégia que eu tenho que fazer? Você viu Deus falando: pegue vasilhas. Você viu Deus falando: pegue a capa. Não, ele atuou o quê? Frente à ousadia dele, à vontade dele, e o Senhor confirmou a atitude dele, amém? Mas surgiu de quem? Dele. E o Senhor estava ali confirmando as suas ações. O Senhor estava ali abençoando as suas ações, o seu ato de coragem, de ousadia e fé, amém? Mas frente a essa impossibilidade, o que ele fez? Orou a Deus. Porque vão existir circunstâncias preparadas pelo Senhor para que você fique sem saber o que fazer. Para que toda a sua autossuficiência seja quebrada. Você chegar e falar assim: Deus, eu já fiz de tudo. Eu já orei, eu já jejuei, eu já aconselhei, eu já briguei, eu já tive essa estratégia, eu tive a outra estratégia, eu fiz aquilo outro, deu tudo errado. O Senhor vai preparar circunstâncias para que você deixe de depender de você. Para sempre, Mari, não. Você vai continuar tendo autonomia, coragem, ousadia e fé. Mas é muito importante você entender o momento de depender de Deus. De estar aos pés dEle e falar: Deus, e agora? O que é que eu faço? Porque tudo que eu sei fazer não funciona. Porque todas as minhas capacidades
não são suficientes para reverter essa circunstância. Nada do que eu tente conversar, nada do que eu tente falar, nada do que eu tente orar, nada do que eu tente jejuar, não dá certo. Você já se deparou numa circunstância assim? Ou só eu? Você já olhou para alguma área da sua vida e falou, não tem mais. Eu tento me aproximar, eu tento conversar, eu tento falar, eu tento mudar, mas não funciona. O casamento não muda, a vida familiar não muda, o relacionamento com os filhos fica sempre distante, não tem proximidade, o emprego não aparece. Nessa hora, você vai orar ao Senhor. Você vai falar, eu não tenho mais o que eu fazer. Não tem mais o que eu fazer. Eu não sei mais como fazer. E você vai orar ao Senhor. E aí o que vai acontecer? Uma direção nova. E sabe por que eu digo novo? Porque aquilo que Eliseu vai fazer não tem nada a ver com o que ele sempre fez. Eliseu não pega objeto nenhum. Eliseu não manda ninguém fazer nada. Eliseu não dá nenhuma ordem. Olha o que ele faz. Versículo 33. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois, deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos e mãos com mãos. Não era mais um modelo. Não era mais um modelo aprendido, sabe? Não é mais você acordar de madrugada e falar, nossa, a gente tem que orar de madrugada. Quando o negócio aperta, a gente faz um relógio de oração. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, agora Deus vai fazer. Não é mais assim. Não é mais um modelo. Não é mais algo aprendido. Não é mais algo impessoal. Porque você concorda comigo que pegar um cajado e encostar... Não foi nem ele que encostou o cajado. Foi quem? Geazi. Encostou um cajado. Tem algum tipo de intimidade nisso? É quase que impessoal, não é? É tipo assim, ó, vem aqui, você está com febre? Eu vou relar esse papel na sua testa, pronto. Está curado. Não é algo meio impessoal? Dessa vez, não. Ele deita sobre o menino. Agora é ele com o problema. Tocando, relando. É algo íntimo. Não é mais algo terceirizado. Não é mais algo com a responsabilidade em outras pessoas. É ele, intimamente, com o problema aqui, ó, nas mãos. Ele não mais dá ordem. Ele não mais pega objetos. É ele tocando no problema. É ele sobre o problema. De uma forma completamente diferente do que ele já tinha visto, vivido e feito. E aí boca a boca, olhos com olhos e mãos com mãos. E eu comecei a meditar sobre isso. Boca a boca significa a mesma crença. Boca a boca. O que eu falo, você fala. Olhos com olhos, a mesma visão. Mãos com mãos, o mesmo sentido. Para nós mudarmos o nosso problema e para nós operarmos milagres na vida das pessoas que estão ao nosso redor, nós precisamos passar a nossa crença para elas, a nossa visão para elas e o nosso sentido de vida para elas. E eu só passo isso, não é mais falando, irmão, você está com problema, vamos na minha igreja, minha pastora ora com você. Irmão, você está com problema, tem uma pregação que eu assisti na internet maravilhosa. Você está entendendo como nós somos parecidos com Eliseu? Nós pegamos ferramentas ou nós damos o nosso problema para os outros. Olha, você está precisando de aconselhamento? O meu líder vai falar com você.
Olha, você está precisando de alguma coisa? Vem até a igreja, vem até a reunião de igreja. Isso é uma bênção, mas o Senhor nos chama para mais profundidade e intimidade com aqueles que chegam perto de nós e precisam de um milagre. Nós precisamos passar a nossa visão para eles, nós precisamos passar a nossa crença para eles, e nós precisamos passar os nossos sentidos para eles. E eu só faço isso com intimidade, não mais reproduzindo modelos, não mais reproduzindo aquilo que eu já vivi culturalmente, mas entrando no quarto, fechando a porta e falando: Senhor, como é que eu ajudo essa pessoa? Senhor, como é que eu vou passar a minha visão para essa pessoa? Senhor, como eu vou passar a minha crença para essa pessoa? Senhor, como eu vou passar os meus sentidos para essa pessoa? Senhor, como é que eu vou pegar esse problema intimamente e ajudar essa pessoa a viver novamente? Chega uma hora que tudo aquilo que você já aprendeu te trouxe até aqui, amém? É como se fosse uma criança. Tudo aquilo que você já viveu vai te levar a um nível de maturidade. Depois disso, se espera um nível de maturidade diferente. Se o Benjamin depender de mim para o resto da vida, se ele com 40 anos falar: mãe, eu tenho um problema, resolve para mim, tem alguma coisa errada. Porque o que eu vivi vai levar ele até um ponto, depois ele precisa viver a história dele. Nós precisamos começar a viver as nossas histórias. O Senhor vai nos colocar em circunstâncias, nos expondo às impossibilidades, para que a gente comece a entender que precisamos entrar no quarto, fechar a porta, orar, Deus e o problema, e falar: e agora? Eu não mando mais ninguém fazer nada, eu não transfiro mais a responsabilidade de cura para ninguém, eu não pego mais ferramentas que todo mundo faz, eu não pego mais modelos que todo mundo faz, mas eu recebo de Deus a minha estratégia, eu recebo de Deus a estratégia que eu devo realizar nessa situação. Agora o problema está comigo, eu sobre ele, boca a boca, olho a olho, mão com mão. E aí, o que começou a acontecer? O corpo desse menino começou o quê? Se aquecer. A Bíblia diz que o amor de muitos nos últimos tempos, o que iria acontecer? Se esfriar. O que é frio, gente? Um corpo morto. Eu nunca relei, nem pretendo. Porém, eu sei que é frio, perde-se o calor, perde-se a vitalidade. A sociedade está assim. A igreja, o amor de muitos começará a se esfriar. É hora de nós entrarmos no quarto, fechar a porta, orar ao Senhor e começar a passar vida para outras pessoas. E a vida vem da mesma crença. E qual é essa crença? No Senhor Jesus. Qual é a visão? A salvação. Qual é o sentido? Fazer discípulos. É hora de passar essas coisas para aqueles que estão morrendo, para aqueles que estão se esfriando, e eles se aquecerão. Nós temos a visão, nós temos a crença e nós temos o sentido. É hora de parar de terceirizar. É hora de parar de simplesmente cumprir tabela, fazendo o mesmo modelo sempre. E é hora de nós começarmos a entender de Deus quais serão as nossas estratégias para passar a visão. Esses dias eu fiquei pensando numa coisa. Na academia onde eu treino, eu tenho alguns amigos. E eles são amigos desde que eu estudava, na quinta, sexta série. Quinta não, sétima. E eles são homossexuais. E sempre que eles têm problemas, eles vêm falar comigo. E eles sabem que eu sou pastora, eles curtem todas as minhas fotos, eles falam como o que eu faço é lindo, eles meio que são atraídos, sabe? Eu nunca falei que Deus fala alguma coisa e que eles tinham que fazer alguma coisa. Sabe por quê? Você tem pecado? Você tem? Quando alguém vai te evangelizar, a primeira coisa que ele fala para você é: você tem que parar com esse pecado? Ou primeiro você conhece a Deus?
Então, eu não tenho que chegar no homossexual e falar assim, não tem história para você se você não mudar o seu time. Não. E eles acham maravilhoso. É um caminho. Eu nunca convidei para vir na minha igreja, eu nunca falei que eles têm que se arrepender. Eu nunca falei que eles vão queimar no mármore do inferno. Mas eles se sentem atraídos. Aos poucos eu estou tentando aquecê-los. Mas com estratégias que o Senhor tem me dado. E é isso que eu queria te incentivar nessa noite. O Senhor deseja algo novo para você. O que você viveu te trouxe até aqui. Seja grato, honre, aprenda. Eliseu amava muito Elias. Muito. Se você for ver no último capítulo, quando ele vai subir, as pessoas ficam falando assim, Eliseu, você sabe que é hoje, né, que Deus vai arrebatar Elias? Ele fala, eu sei, mas eu não quero falar sobre isso. Ele estava muito triste. Seja grato por tudo que você viveu, aprenda, valorize e coloque em prática o que funcione, mas o Senhor vai te levar para lugares que só vai funcionar o que Ele te der em intimidade. O que Ele te entregar em intimidade. O seu chamado, o seu ministério é único, individual. O Senhor te deu dons que não deu para mais ninguém. O Senhor te deu dons para você não enterrá-los. E Ele deu dons diferentes para cada um. E nós precisamos desenvolver esses dons unicamente. Mas para isso você precisa entrar no quarto de intimidade. Diz então a Bíblia que o corpo dele ia se aquecendo. Mas resolveu? Eliseu levantou-se, começou a andar pelo quarto. Ele saiu do quarto? Ele levantou e falou, poxa vida, não funcionou, também não quero mais saber de nada. Ele fez isso? Ele continuou andando pelo quarto de intimidade. Ele não saiu de lá. Ele estava lá no quarto de intimidade. Ele não desistiu. E o que ele fez? Voltou e fez a mesma coisa. Começou a andar pelo quarto, depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. E você sabe o mecanismo do espirro, né? Quando alguma coisa te dá uma alergia, quando alguma coisa te incomoda, quando alguma coisa está ferindo, você espirra para colocar aquilo para fora. Eliseu arrancou na mão o problema? Não, saiu sozinho. O menino espirrou 7 vezes. Saiu sozinho. O espirro, eu fui ver que ele tem a velocidade mínima, sabe de quanto? 160 quilômetros por hora, um espirro. Aquilo que estava ruim nele, saiu na velocidade de 160 quilômetros por hora, 7 vezes. Simplesmente o corpo aquecido daquele menino não suportava mais a morte que estava dentro dele. E é assim que será nos nossos problemas. Eles terão que sair. Porque a vida que existe em nós não vai mais permitir que a morte continue. Mas vai chegar o momento que nós precisamos sair da nossa zona de conforto, sair do que nós já temos vivido e começar a desenvolver aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor vai te levar, ou já tem te levado, a circunstâncias onde você está completamente limitado. Para que, quem sabe, você entenda que você precisa entrar no quarto, fechar a porta, orar ao Senhor. Agradecer tudo aquilo que você já aprendeu e te deu muitos milagres até hoje. Mas falar, Senhor, e agora? Eu, o problema e o Senhor. Não mais terceirizando o seu problema, mas pegando ele intimamente para você. Deitando sobre ele. Não mais fingindo que ele não existe. Não mais deixando para baixo de pano. Não mais fingindo que ele não está ali. Ou não mais colocando na responsabilidade dos outros. É o meu problema. Agora eu não trato mais de forma impessoal. Agora é íntima. E em nome de Jesus,
Você vai passar a sua crença, a sua visão, o seu sentido, e você vai aquecer muitos que estão ao seu redor, até que eles voltem à vida. Até que o seu casamento volte à vida. Até que a sua família volte à vida. Não saia do quarto enquanto o resultado não vier. Fique no quarto de intimidade. Não viveu, não funcionou, não saia de lá. Fique lá, orando, falando com Deus e buscando estratégias. Não saia de lá. Deite-se de novo sobre o problema. Até que ele viva. A Bíblia diz então, o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e os mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse, pegue o seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Tudo isso para que a gente entenda que Deus não é limitado. Nós não sabemos como Ele age. Nós não temos, sabe uma bula? Entendemos tudo, faz assim e faz assado. Existem algumas coisas que nós temos aprendido e nós já sabemos que funciona. Mas o Senhor vai nos colocar em momentos onde nós vamos precisar buscar o novo dEle. Eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar.